E aí galera, eu sou o professor Beto Penacchia e nessa aula a gente vai corrigir 3 exercícios envolvendo o conteúdo daí, ó, derivada do produto e do quociente de funções reais. Então acompanhe comigo e vamos junto. Vamos para a aula. Então vamos lá, vamos começar a corrigir alguns exercícios que envolvem funções formadas por produtos ou divisões de outras funções. Função produto e função quociente. A gente vai aplicar a regra da derivada para essas funções. Vamos começar por essa questão número 1 aqui. Eu estou pedindo aqui para você, ó, calcule f' de x. F' é o símbolo de derivada, né? Então é para você calcular a derivada dessa função e veja que essa função ela é formada por uma divisão de outras duas, tá? A gente pode chamar essa função de cima, do numerador, é uma função afim, formada por uma equação do primeiro grau. A gente pode chamá-la de a de x. E essa do denominador é uma equação do segundo grau, aí é uma função quadrática, a gente pode chamar de b de x. Veja que o domínio dessa função é qualquer número real, né? Não tem nenhum número real que zeraria esse denominador aqui, aí o domínio dessa função é o conjunto dos reais. Tá bom. O que a gente tem que lembrar para nós calcularmos a derivada, a função derivada dessa função f de x? Tá, a gente tem que lembrar isso aqui, ó. Tem que lembrar como é que funciona, né? A formulazinha para a função quociente, né? A derivada de função quociente. Derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. A primeira é a de cima e a segunda é a de baixo. Então vamos começar a resolver isso aqui. Eu vou chamar então de a função de cima, essa função aqui, ó, de a de x, a essa função afim, e essa função de baixo vamos chamar de b de x. Coloquei um parênteses a mais aqui, deixa eu corrigir aqui, ó, b de x. Então vamos trazer aqui para um cantinho, para que a gente consiga fazer a derivada delas, tá? Ó, já que a função a de x vale 2x mais 3, então você concorda comigo que a derivada dessa função será a' de x igual, a derivada de 2x é 2 e a derivada de 3 é 0, né? Porque 3 é um constante. Ok, então a derivada dessa função fica 2. Muito bom. Vamos agora calcular a derivada da função do denominador, essa b de x, né? Se b de x vale x ao quadrado mais 1, então vamos lá, vamos calcular a derivada comigo. Ó. Qual é a derivada dessa b de x, a b' de x? Bem, a derivada da expressão x ao quadrado é 2x e a derivada desse número 1, que é constante, é 0. Então fica assim, 2x. Muito bom. Então vamos agora montar aqui a nossa função derivada, f' de x. Bom, pela fórmula que a gente está observando aqui, né? Então vai ficar derivada da primeira é 2. Então a gente coloca o número 2 vezes a segunda. A segunda é a expressão x ao quadrado mais 1. Né? Aí depois a gente coloca o sinal de menos, pela fórmula menos. Aí o que segue? A primeira vezes a derivada da segunda. Bom, a primeira é 2x mais 3, então vou colocar aqui entre parênteses, 2x mais 3 vezes a derivada da segunda. A segunda é b e a derivada é o monômio 2x. Prontinho. Aí, ó, isso aqui dividido sobre a função de baixo ao quadrado. A função de baixo é a b, então a gente vai colocar assim, ó, x ao quadrado mais 1 elevado a 2. Muito bom. Está aí montada a nossa função derivada para essa função quociente aqui. O que você pode fazer agora é apenas dar uma arrumadinha nas expressões que se aparecem. Por exemplo, aqui você pode aplicar a propriedade distributiva, tá? Vamos fazer isso, ó. Vai ficar f' de x é igual 2 multiplicando x ao quadrado mais 1, vai aparecer 2x ao quadrado mais 2. Aí do lado de cá, a gente também pode empregar a propriedade distributiva, lembrando que tem um sinalzinho de menos antes, né? Então 2x vezes 2x dá 4x quadrado. Assumindo esse sinal de menos aqui, fica menos 4x quadrado. 2x vezes mais 3 dá mais 6x. Assumindo o sinal de menos, fica menos 6x. Né? Fazendo o joguinho de sinal ali. Sobre esta expressão de baixo aqui, não é necessário você desenvolver. Você pode repeti-la. Mas se quiser desenvolver, pode também. Aí o que você pode fazer aqui é juntar, né, esse monômio 2x ao quadrado com o menos 4x ao quadrado. Então fica menos 2x ao quadrado. E essas duas expressões aqui não se juntam não. Ficando menos 6x mais 2. Muito bom. Isso aqui sobre
x ao quadrado mais 1 elevado a 2. Ok, ó. X ao quadrado mais 1 elevado a 2. Muito bom, então você pode parar aqui, tá? Daria para colocar o número 2 em evidência, mas não é necessário não. Já está ótimo, tá? Derivamos então esta função quociente. Vamos para um próximo exercício? Esta questão número 2, eu já também estou pedindo para você fazer a derivada da função f, só que veja como a f é montada. Você está vendo uma função quadrática multiplicando uma função polinomial aqui com essa função aparecendo raiz quadrada de x, né? Uma função racional. Bom, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar disso aqui, ó, que quando aparece uma função produto, a derivada dessa função é derivada da primeira vezes a segunda somado com a primeira vezes a derivada da segunda. Então não tem segredo, né? Vamos montar aqui então. Eu recomendo que você chame essa primeira função aqui, essa função quadrática, de a de x, e esta função racional aqui de b de x. Muito bom, então vamos trazê-la aqui para o cantinho para a gente fazer a derivada particular delas, né? A de x é esta função quadrática, x ao quadrado mais 3x menos 1. Muito bom, então já que ela é assim, como é que fica a derivada dessa função? Como é que fica a linha de x? Bem, a derivada da expressão x ao quadrado é 2x. A derivada da expressão 3x fica 3. E a derivada dessa constante menos 1 é 0. Então a gente não coloca nada aqui não. Muito bom. A próxima função é a b de x. Aí a gente tem então... Quem que é b? b é essa função racional aqui, ó. Raiz quadrada de x menos 2. Detalhe, é sempre bom, como a gente vai trabalhar com derivada, que quando você estiver com uma escrita dessa, troque isso aqui por potência. Assim fica mais fácil você derivar. Lembrando que raiz quadrada de x é o mesmo que x elevado a meio, né? X elevado a meio menos 2. Muito bom. Agora você providencia a derivada com esse tipo de escrita, né? Aí vamos fazer a derivada então, ó. A derivada b', dessa função ficará derivada dessa expressão x elevado a meio. Bem, o expoente meio desce, a gente repete o x, e nós vamos subtrair uma unidade do número meio. Meio menos 1 dá menos meio. Muito bom, menos meio. E a derivada dessa constante menos 2 é 0. Então podemos parar aqui, né? Já temos a expressão da derivada. Portanto, para que a gente consiga expressar a derivada de f, então f' vai ficar pela fórmula derivada da primeira vezes a segunda, então derivada de a de x, ou seja, 2x mais 3, vezes a segunda é essa expressão aqui, eu vou colocá-la no formato de raiz, tá? Olha lá, ó, raiz quadrada de x menos 2. Aí, opa, saiu uns riscos aqui. Raiz quadrada de x menos 2. Então está aqui a derivada da primeira vezes a segunda. Vamos colocar o sinal de mais. Agora vamos colocar a primeira, né? A primeira vezes a derivada da segunda. Bem, a primeira é quem? A primeira é essa equação do segundo grau aqui, ó. Aí fica x ao quadrado mais 3x menos 1 vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda é essa expressão de vermelho. Vamos abrir parênteses e vamos colocar meio de x elevado menos meio. Aí, ó, tá entregue, né? Bom, não há necessidade de você fazer a propriedade distributiva, a não ser que você queira, tá? A única recomendação que a gente dá aqui é que se você quiser, por essa escrita, voltar a escrever isso aqui como formato de raiz, visto que estava dado lá, né? Somente essa expressão aqui, deixa eu te mostrar como é que ela fica, ó. O número 1 sobre 2, você pode repetir vezes. Quando você tem um expoente negativo, algebricamente você faz assim, inverte a base e troca o sinal desse expoente. A base x invertida vai ficar 1 sobre x, aí. Agora troca o sinal do expoente. O número menos meio vira meio positivo. Muito bom. E, novamente, aqui tem um vezes, tá? Vou colocar um sinal de igual aqui. Aqui você agora pode multiplicar. 1 vezes 1 vai dar 1. Que 1 feio, hein? Deixa eu colocar esse 1 aqui mais bonitinho. Aí, ó. 1 vezes 1 vai dar 1 sobre 2 vezes isso. Lembrando que isso aqui não é raiz quadrada de x, né? Se você transformar isso aqui para raiz, você vai encontrar a raiz quadrada de x. 2 vezes raiz quadrada de x dá 2 raiz quadrada de x. Aí, ó. Esta fração ficaria no lugar dessa expressão
como uma maneira de você expressar a resposta voltando para a raiz quadrada, tá? Mas só se você quisesse, viu? Deixando desse jeito já é uma resposta que está mostrando que já está derivado, né? É isso aí. Vamos para um próximo exercício, questão número 3. Estou pedindo para você encontrar a equação da reta tangente a esta curva. Lembrando que o domínio dessa função não aceita o zero. Nesse ponto, x igual a 1. Então tá bom, o que a gente tem que lembrar? Tem que lembrar isso aqui, ó. Que equação de reta, você pode usar essa fórmula famosa, ioiô mi xoxô, em que y0 e x0 é um ponto da curva e o m é a inclinação da reta tangente. Aí onde entra a ideia da derivada, né? Porque uma das ideias da derivada, a ideia geométrica da derivada, é a inclinação da reta tangente que toca a curva no ponto que você está calculando, né? Que tangencia a curva no ponto que está calculando. No caso, no ponto x igual a 1. Então, para que a gente consiga encontrar a equação da reta tangente, a gente precisa ter, então, x0 e y0, ou seja, um ponto da curva. Vamos encontrar agora. Já tem o x valendo 1, né? Que foi dado aqui para nós. Então, nós já sabemos que x0 vale 1, vamos encontrar o valor do y0. Para você encontrar esse valor, deixa eu melhorar essa escrita aqui, ó. Y0 é igual a interrogação. Para a gente encontrar o valor de um ponto, já que a gente tem um ponto dado, uma coordenada dada, né, melhor dizendo, x valendo 1, faz assim, ó, leva dentro da função o x valendo 1 para você encontrar qual que é o y. Para que a gente consiga encontrar o y0, vamos fazer a f de 1. Né? F de 1 vai ficar, como está x ao quadrado, fica 1 ao quadrado, aí mais 1 sobre, no denominador, raiz quadrada de x, portanto, raiz quadrada de 1. Ó, vamos fazer essa conta aqui. 1 ao quadrado é 1, 1 somado com 1, 2, e raiz quadrada de 1, 1. 2 dividido por 1, 2. Muito bom. Então, já encontramos quem é Deixa eu apagar esse risco que apareceu. Já vou apagar também a interrogação. Nós já encontramos o nosso y0, né? y0 vale 2. Portanto, x0, 1 e y0, 2 é o que nós vamos trazer aqui para dentro dessa fórmula, tá? Precisamos agora encontrar o m, né? A inclinação da reta tangente. Como é que a gente vai obter esse m? Já sabemos que o m, né, é a inclinação da reta tangente e uma das maneiras de fazer isso é calcular a derivada. Então, nós precisamos fazer essa conta aqui, pessoal. Precisamos derivar a função f e, após derivar, já colocar o número 1 no lugar do x, para que a gente consiga encontrar esse valor particular dessa derivada. Aí vai ser o m, tá? Então, vamos derivar essa função. Veja que é uma função quociente, né, formada pela divisão de uma equação do segundo grau por uma equação racional. E então a gente vai usar novamente a regra da derivada do quociente, né? Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. A primeira é a de cima, a segunda é a de baixo. Então tá bom. Então vamos dar nomes a essas funções para ficar mais fácil a nossa continha, né? Essa de cima vai ser a nossa a de x e essa de baixo vai ser a nossa b de x. Muito bom. Então vamos derivar. Se a função a de x é assim, ó, a de x é x² mais 1, então como vai ficar essa derivada? Bem, a derivada a linha de x vai ser derivada da expressão x², 2x. Derivada da expressão 1, que é um número constante, é 0. Não precisa colocar nada aqui. Vamos expressar agora a função b de x. Ela vale raiz quadrada de x. Lembra, né? Raiz quadrada de x, o melhor é você escrever isso aqui como forma de potência, né? Para a gente empregar a derivada, né? Raiz quadrada de x é x elevado a meio. Então tá bom. Então vamos fazer essa derivada observando essa potência, né? Então, b' de x vai ficar. A derivada dessa expressão, o expoente meio desce. Aqui, ó, desceu. Fica x elevado a uma unidade a menos. Você fizer meio menos 1, você vai encontrar menos meio. A gente até fez uma derivada dessa no item anterior. Ótimo, então. Já temos condições de empregar então a derivada, né, da função f. Portanto, f' de x ficará. Bom, pela fórmula, né, derivada da primeira vezes a segunda. Tá bom, a derivada da primeira é a expressão 2x vezes a segunda. A segunda é raiz quadrada de x. Ok. Vamos colocar menos, aí volta na expressão. Primeira, né, a de cima, vezes derivada da segunda. Tá bom, a de cima é x² mais 1. Então vamos colocar um parêntese aqui, ó. x² mais 1 vezes a derivada da segunda. É meio de x elevado a menos meio.
Muito bom. Tudo isso daqui sobre a segunda função ao quadrado. Segunda função ao quadrado é, no caso, raiz quadrada de x, né? Ficaria então, ó, raiz quadrada de x ao quadrado. Tem a vantagem que a gente pode, nesse momento aqui, cortar, né, a raiz quadrada com o expoente 2. Mas olha, nessa expressão você não precisa engatar mais cálculos para juntar, resolver, simplificar. Não precisa não. Já pode, por exemplo, agora nesse momento, trocar a letra x pelo número 1, já que a gente quer calcular a f' de 1. Então tá bom. Então deixa eu trazer essa continha nossa aqui, ó, mais aqui para cima. Vamos fazer, olhando toda essa expressão aí, vamos fazer a f' do 1, que nos interessa esse valor, né? Vamos fazer a f' do 1. Então você vai colocar 1 no lugar de cada expressão dessa daqui. Já vamos fazer a conta, para a gente adiantar um espaço aqui, ó. Já que o x é 1, 2 vezes 1 é 2. Então vai ficar aqui, ó, 2 vezes. Raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Fica 2 vezes 1. Menos. Vamos aqui dentro desse parênteses agora. Aqui você vai ter que colocar no lugar do x o 1. E aí vai fazer a conta. 1 ao quadrado é 1. Somado com 1 vai para 2. Vezes. Muito bom. Agora vamos fazer essa conta aqui, ó. Esse cálculo aqui, meio é x elevado a menos meio. Olha, esse x elevado a menos meio, você vai concordar comigo que você teria que inverter, né, este número x, né, colocar a raiz quadrada, mas não vai precisar disso não, porque o x é 1. 1 elevado a qualquer expoente é igual a 1. Então você tem meio vezes 1. Meio vezes 1 vai dar meio. Aí, ó, pode colocar aqui, ó, sobre. Bem, nessa parte aqui, esta raiz ela vai cortar com o expoente, não vai? Aí fica só x, né? E x é 1, então você vai e coloca ele aqui, ó. Aí, é só fazer essa continha, essa expressão numérica aqui que a gente vai conseguir encontrar o valor do f' do 1. Vamos fazer essa conta aí, ó. F' do 1 vai ficar. Aqui nós temos 2 menos essa multiplicação dá 1, né? Que a gente pode cortar 2 com 2. Você vai ter 2. 2 menos 1 sobre 1. Você vai ter isso aqui, ó. 2 menos 1 sobre 1. Esse resultado aqui no final das contas não vai dar 1, galera. 2 menos 1, 1. 1 dividido por 1, 1 novamente. Aí encontramos o m, né? Da reta que a gente quer construir. Aí, turma, não tem mais segredo, tá? Deixa eu arrastar um pouquinho para cá a tela, porque eu vou concluir agora aqui a equação da nossa reta tangente, né? Então, a equação da reta tangente, vamos escrever aqui, ó. Reta tangente. Reta tangente. 2 pontos. Muito bom. Então, será y menos y0. Quanto que deu o nosso y0? Vamos ver aqui. 2. Então, vamos trazer para lá, né? Então, fica y menos 2 é igual m, o m é 1, acabamos de fazer essa conta, né? Que multiplica x menos x0, x0 é 1 também, é o valor dado para a gente encontrar a derivada. Aí pronto. O número 1, aplicando propriedade distributiva aqui, você vai ter essa expressão, y menos 2 igual 1 vezes x menos 1, fica x menos 1. Pega esse número menos 2, joga para lá, passa trocando de sinal, né? Vai passar mais 2, aí você vai ter isso aqui, ó, y é igual a x, menos 1 mais 2 dá mais 1. Olha aí, ó. Esta é a equação da reta tangente que tangencia esta curva no ponto x igual a 1. A equação y igual x mais 1. Eu tenho aqui no GeoGebra para a gente mostrar que realmente fica isso mesmo, né? Y igual a x mais 1. Deixa eu passar aqui para o GeoGebra. Olha o que você está percebendo aqui no GeoGebra, ó. Aqui tem o plano cartesiano formado pelo eixo x e pelo eixo y, e você está vendo também que essa curva preta é exatamente a curva da função que a gente está estudando. Lá no ponto x igual a 1, deixa eu fazer essa reta x igual a 1, aí, ó, bem exatamente nesse ponto aqui, vou pedir para o GeoGebra pingar esse ponto lá para nós. Ali, ó, é o ponto, deixa eu ver se o GeoGebra pinga ele, tem que marcar aqui, ó. Bem nesse ponto aqui, eu quero que o GeoGebra faça a tangente da do nosso exercício, né? Então, marcou aqui, ó, A. Vamos fazer vou digitar aqui a equação da reta tangente que a gente acabou de encontrar, né? Nós encontramos lá que y é igual a x mais 1. Vou dar um Enter e olha o que aconteceu. Aí, ó. Deixa eu apagar essa reta vertical. Olha aí, ó.
essa linha que apareceu aqui é exatamente a reta que está tangenciando a curva no ponto x igual a 1, aí o y é 2, né? A gente viu esse cálculo agora há pouco, e aí é de fato dada aí para vocês, tá? A equação y igual a x mais 1 é a equação da reta que tangencia a curva aqui no ponto x igual a 1 e y igual a 2, tá bom? Bons estudos para vocês, até mais!